Pensem numa arma que decide sozinha quando e em quem atirar. Não, isso não é mais ficção científica. É o dilema das armas autônomas. Uma revolução que está acontecendo agora mesmo e que força a gente a questionar os limites entre a tecnologia, a humanidade e o próprio controle sobre a guerra. A questão que define todo esse debate é brutalmente simples. A gente pode, ou melhor, a gente deve entregar uma decisão de vida ou morte para um algoritmo? O que antes era assunto de filme, hoje é uma realidade urgente, discutida nos corredores do poder, da ciência e, claro, nos quartéis generais pelo mundo. Para a gente conseguir desvendar essa questão tão complexa, vamos fazer o seguinte. Primeiro, explorar a longa história entre guerra e tecnologia. Depois, entender por que os militares buscam tanto autonomia. Aí, vamos analisar os freios éticos e legais, testemunhar a nova corrida armamentista que já começou e, por fim, encarar o futuro incerto que nos espera. Então, para a gente entender para onde estamos indo, a gente precisa primeiro olhar para trás. Essa aliança entre a máquina e a guerra não é nenhuma novidade do século XXI. É um vínculo que foi sendo forjado ao longo de séculos. A busca por uma vantagem no campo de batalha sempre foi o grande motor da inovação. Pensem bem. Do arco longo, que mudou a guerra medieval, até o bombardeiro invisível que redefiniu o combate aéreo, cada avanço tecnológico reescreveu as regras do jogo. E hoje, a força que está prestes a virar esse tabuleiro de xadrez global é a inteligência artificial. E aqui a gente chega no coração do dilema, a atração quase irresistível que a autonomia exerce sobre as forças militares. Mas por que essa busca incessante para tirar o ser humano da equação da guerra? Bom, a resposta está nas vantagens táticas. Olha, a lógica militar é bem clara e muito poderosa. A autonomia oferece vantagens que nenhum soldado de carne e osso consegue igualar. A velocidade de processamento de um supercomputador, a capacidade de ir para missões suicidas, sem perda de vidas aliadas e uma vigilância que nunca se cansa. Para os estrategistas militares, esses são trunfos decisivos na busca pela supremacia. E não se enganem, viu? Isso já está acontecendo. O sistema Phalanx em navios de guerra, por exemplo, ele pode detectar e destruir mísseis inimigos de forma totalmente autônoma. O drone britânico Taranis foi projetado para voar sozinho em velocidade supersônica. A questão não é mais se teremos autonomia em armas, mas sim quanta autonomia é aceitável. Mas, como em tudo na vida, para cada ação existe uma reação. E se opondo a essa busca por vantagem tática, existe um pilar da nossa civilização, construído sobre séculos de direito e de ética, a exigência inegociável de controle humano sobre o uso da força letal. No centro dessa discussão toda está o direito internacional humanitário, ou DIH. O propósito dele é simples, mas ao mesmo tempo profundo: preservar o mínimo de humanidade mesmo no meio do caos da guerra. E seus princípios, como distinguir civis de combatentes, usar força proporcional e tomar precauções, exigem um tipo de julgamento complexo, subjetivo, que até hoje só a mente humana demonstrou ter. Essa declaração do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é devastadora na sua simplicidade. O que ela argumenta é que o problema não é nem o uso de uma arma autônoma, mas a sua própria existência. A responsabilidade por tirar uma vida não pode ser terceirizada para um algoritmo. Ela deve e sempre deverá permanecer com um ser humano. Então, o que significa controle humano na prática? Basicamente, a discussão se resume a 3 níveis. O humano no ciclo, onde uma pessoa autoriza cada disparo, é o padrão hoje. Mas a pressão da tecnologia nos empurra para o humano sobre o ciclo, onde a pessoa pode vetar, e para o destino final, o humano fora do ciclo, onde a máquina decide tudo sozinha e o controle humano é só uma ilusão. E aqui está o X da questão, o coração do conflito. De um lado, a gente tem a lógica implacável da eficiência militar, que busca velocidade e poder. Do outro, a lógica do direito humanitário, que exige tempo para pensar, responsabilidade e julgamento. São duas forças opostas em rota de colisão. Ok, vamos agora ver como esse dilema todo está se desenrolando no cenário mundial. Essa tensão não está acontecendo no vácuo, não. Ela está alimentando uma competição geopolítica feroz e de um tipo totalmente novo. E quem diz isso não são apenas ativistas. Milhares dos maiores pesquisadores de inteligência artificial e robótica do mundo assinaram essa carta aberta. O medo deles é bem claro. No momento em que uma grande potência colocar armas autônomas em campo, todas as outras nações vão se sentir forçadas a fazer o mesmo, dando início a um ciclo de escalada perigoso e talvez impossível de parar. E essa corrida não é teórica, ela já começou, e com força.
De Washington a Pequim, de Moscou a Londres, as principais potências militares do mundo estão investindo bilhões no desenvolvimento de IA para fins militares. Isso não é uma projeção para o futuro, é a realidade geopolítica de hoje. E este é um ponto crucial. Diferente da Guerra Fria, que foi uma corrida por hardware, por mísseis, por ogivas, esta é uma competição por software. A nova corrida armamentista é travada em linhas de código, alimentada por dados e vencida pelos cientistas que conseguem criar os algoritmos mais inteligentes. Tudo isso nos leva a uma pergunta final, e talvez a mais profunda de todas. O que essa tecnologia significa para a natureza da própria guerra? E qual vai ser o lugar do soldado humano num campo de batalha cada vez mais automatizado? Pensem um pouco nisso. O soldado humano sempre foi o sistema de armas autônomo original. Ele não é um robô programado para seguir ordens cegamente. Pelo contrário, a gente espera que ele use o seu julgamento, a sua moralidade e a sua compreensão do contexto. Ele é e deve ser o padrão pelo qual a gente mede qualquer autonomia artificial. O verdadeiro desafio, portanto, não é construir uma máquina que mate com eficiência. É construir uma máquina que entenda quando não matar. Uma máquina que consiga, de forma confiável, seguir as leis da guerra. Será que um algoritmo pode distinguir um soldado se rendendo de um que está preparando uma armadilha? Essa sim é a pergunta de $1 trilhão. E assim, a gente fica com a pergunta que paira sobre todo este debate. Na nossa busca sem fim por vantagem tecnológica, será que a gente corre o risco de cruzar uma linha sem volta? A resposta que a gente escolher como sociedade não vai definir apenas o futuro da guerra, mas talvez o futuro da própria humanidade.